Queridos alunos, vamos iniciar nossa aula de hoje com o seguinte conteúdo: a relação texto com texto. Mas o que significa uma relação texto com texto? Isso nós vamos ver daqui a pouco, porque antes nós vamos dar uma olhadinha na nossa imagem, sempre lembrando de preservar a natureza. A natureza é o belo e temos que deixar ela bastante saudável. Hoje ela é que está nos fornecendo tudo de bom que a gente precisa. E a nossa mensagem do dia, que fala o seguinte: às vezes é preciso uma decepção para aprendermos que a vida não é feita apenas de alegrias, e sim de tentativas. Então, se errou, vamos tentar novamente, porque com certeza nós chegaremos lá. A vida é feita sempre de tentativas. E aí vamos ver, texto com texto. Esse texto com texto, nós temos uma narrativa psicológica. Mas o que seja uma narrativa psicológica dentro do texto e contexto que nós vamos trabalhar? É o enredo do conto, é o nosso conto que nós estamos trabalhando e vamos dar continuidade à felicidade clandestina, que é criado por meio de uma ênfase em aspectos psicológicos dos seres humanos, na fase da adolescência, que é a fase de vocês. Aí nele há uma exploração do universo interior, dos personagens, destacando sentimentos internos, né? Como a inveja, o desejo de vingança, o sadismo, a voracidade, a paixão erótica pelos livros. Tudo isso faz parte desse texto Fidelidade Clandestina. Aí essa história tem muitas outras que enriquecem nossa trajetória. E dentro de toda essa trajetória dos textos, né, lidos através dos leitores, como produtores de texto, organiza esteticamente experiências humanas, que nos permite compreendê-las, expressá-las e formar até algo significativo dentro da nossa vida. E aí nós vamos trabalhar produção de texto. Mas o que nós vamos fazer dentro dessa produção de texto? Na produção de texto, nós vamos ver o ponto de vista sobre a vida. Nós temos aí o texto, né, que tem: leia o seguinte ponto de vista sobre a vida. Viver é um jogo, é risco. Quem joga pode ganhar ou perder. O começo da sabedoria consiste em aceitarmos que perder também faz parte do jogo. Quando isso acontece, ganhamos uma coisa de experimentar preciosas coisas. Ganharmos nossa possibilidade de ganhar. Aí, sem perder, sem ganhar, se não perder, também não ganha nada. E aí tereis sempre nas mãos as mãos vazias. Quem não sabe perder, acumula ferrugem nos olhos e se torna cego, cego de rancor. E aí nós temos aí esse texto de Emílio Pellegrino, né? E ele fala sobre a vida. E aí vocês vão produzir um texto, né? Pensando aí desse escritor Emílio Pellegrino, na primeira pessoa a respeito de uma experiência de perda que você tenha vivido. Ao escrever seu texto, procure sempre deixar claro ao leitor o significado que essa experiência teve para você. Então, vocês vão produzir esse texto na primeira pessoa sobre algo que você perdeu e que foi importantíssimo na sua vida. Daí nós passamos para como os textos dizem o que dizem, da releitura para a produção de texto. Aí dentro disso aí, nós vamos reler o texto novamente, Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, sempre focalizando como são apresentados os personagens, além dos elementos essenciais à narrativa, que é o tempo e o espaço, são essenciais.
tá? E aí, vocês vão fazer o seguinte: escolha um dos textos para a descrição dos personagens antagonistas. E aí temos aí os personagens, que são seres que vivenciam as ações contadas na narrativa. Eles se dividem sempre em protagonista e antagonista. Temos também ajudantes e auxiliares. E aí vocês vão escolher uma das descrições a seguir para criar os personagens antagonistas de uma história em que predomine o tom de suspense. Aí você vai dar um título adequado para o seu texto, correto? Esse é o nosso trabalho de hoje. E aí, nossa atividade fica no módulo 3, P24, página 75 a 77, data de entrega até 23/9/2020. Aí vocês podem entregar na plataforma Iônica, né, FTD Iônica, curso 2º ano redação, ou no e-mail clausouza18@hotmail.com. Deixo para vocês meus beijos, boa produção de texto e até a próxima aula.